Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Bom, então vamos dar aí no próximo assunto. Jefferson, traz pra gente aí o criação de conteúdos. Caramba, bora lá. Eu tinha preparado um roteirinho na minha mente aqui, mas eu tive que mudar, porque vocês me forneceram tanta informação que agora eu vou ter que fazer um monte de coisa que eu não estava pensando. Agora eu não sei se eu começo pelo fim, mas vamos falar de tudo. Cara, produção, esse tema assim, é uma coisa que me fascina muito. Eu sempre fui assim, desde que eu me conheço por adolescente, criança, que eu assistia filme, que eu assistia desenho, que eu via série, qualquer coisa que eu assistia na televisão, eu era meio nóia daquelas coisas que aparecia escrita no final. Então eu via lá, dirigido por fulano, escrita por ciclano, designer e tal. Aí eu lia, principalmente antes daquelas partes rápidas que vinha o nome do elenco. Eu lia mais do pessoal que trabalhava. Lia não, eu leio até hoje isso. Por quê? Porque para nós e para a maioria da população que assiste televisão, vê cinema, que consome qualquer tipo de mídia, porque aqueles nomes, teoricamente, não interessam muito, mas existe toda uma indústria atrás daqueles. Existem headhunters, existem selecionadores, existem influenciadores, pessoas que elas consomem exatamente aquilo. Por exemplo, você pega filme bom, sucesso aí de qualquer plataforma, aí você fala, nossa, que negócio bem feito. Você quer saber quem escreveu, quem dirigiu, quem produziu, quem que foi o diretor de fotografia, quem que foi o diretor de designer, quem fez as roupas, enfim, tem toda uma equipe. E eu peguei algumas curiosidades, né? Eu peguei um programa que tá na moda aqui agora no Brasil, chamado Comedy Central Stand-Up. Porque na minha cabeça era assim, antes, só como que eu era preconceituoso. Eu achava que o stand-up era uma pessoa que sentava no banquinho, de frente para uma plateia, contava um monte de piada, um monte de história engraçada, ganhava o dinheiro e ia embora. Eu imaginei que era isso que funcionava. Aí eu comecei a ver esses programas até o final e eu percebia que esse era um dos... Eu não consigo citar dois, então vou citar só esse. Era o único programa que eu não perdia, não vou falar perder tempo, eu ficava olhando o final do programa para ver quantas pessoas estão envolvidas naquilo. Aí essa semana, como eu quis falar de produção de conteúdo, eu fiquei esperando para ver. Vocês acreditam que são 150 pessoas envolvidas para que uma pessoa fale meia hora de piada? Aí eu comecei a lá ver diretor de conteúdo, produtor, escritor, roteirista, diretor, fotografia, equipe de não sei o que, VP. Mano, é muita gente para uma pessoa só fazer aquilo. Aí eu comecei a querer saber mais sobre isso especificamente, porque de cinema, de esse tipo de coisa eu já acompanhava. E aí eu comecei a ver que a mesma estrutura e o mesmo profissionalismo, o mesmo empenho, e basicamente as mesmas atividades guardadas as devidas proporções que eram exercidas em filmes, em programas de TV e tal, também são feitas nesse programa. Basicamente existe toda a indústria atrás de produção de conteúdo. Por quê? Porque existe muita gente ganhando, muita gente investindo, muita gente consumindo. E é um número imensurável. Porque se você pegar aí a população, da última vez que foi tirada uma estimativa, porque ninguém sabe exatamente quantas pessoas são 7 bilhões e 200 milhões de pessoas que tinham na Terra. Isso é uma estimativa. Todo mundo está consumindo algum produto. Todo mundo está consumindo algum tipo de mídia, algum tipo de propaganda, algum tipo de produção. Todo mundo está consumindo uma coisa sempre, todas as horas. Inclusive a gente acha que está produzindo, como é o caso da gente agora. A gente também está comendo. Então, aí o que eu descobri, né? Que atrás de uma produção, atrás daquela pessoa que estava naquele banquinho contando uma história, uma piada, enfim, aquilo que ela estava fazendo, que existia mais de 150 pessoas envolvidas com aquela produção e que aquilo é sempre consumido por uma gama gigantesca de pessoas. Porque uma vez, se você for parar a pensar, por que existe a produção de conteúdo? Se
se você for para pensar, a última estimativa da população que foi feita, porque ninguém tem certeza, é apenas uma estimativa, nós somos em torno de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo. E todo mundo está comendo alguma coisa. Sempre tem alguém consumindo um produto, um comercial, um áudio, uma música, um show. Sempre existe alguém consumindo alguma coisa de alguém, né? E nós, nesse momento que estamos tentando produzir alguma coisa, nós estamos um está consumindo o pensamento do outro, a história do outro, a gente está consumindo o produto que está gravando a gente, que é o Anchor. Então, assim, o mundo gira em torno do consumo, de produção, da produção de conteúdo e do entretenimento. E aí eu fui muito mais longe do que isso, mas aí eu fui pensar na minha infância e eu fui começar a estudar um pouquinho. Falei, cara, olha que engraçado, né? Se você pegar lá dos anos 20 até os anos 40, que é conhecido como os Dourados, não tinha TV, mas tinha rádio. E tinha uma galerinha que era circense e tinha um pessoal que era saltimbanco. O que eles faziam? Eles passavam nas cidades, nas vilas, nas comunidades e faziam aqueles shows circenses deles, aquelas piadas, as palhaçadinhas. Pra quê? Como naquela época não tinha, o rádio estava começando e não tinha TV, não tinha entretenimento, tudo para entreter um pouquinho a população. As pessoas, se for pegar um pouquinho mais na frente, na década de 60, é a década dos festivais musicais. A Record fazia muito sucesso, porque tinha lá todos os cantores famosos do Brasil eram da Record. Roberto Carlos, Gilberto Gil, Rodrigues, em todos. Tim Maia, não, mentira. Todos, Erasmo Carlos, Caetano Veloso, Chico Buarque, todos eram da Record e todos eles participavam dos festivais. Nos anos 60, a produção de conteúdo girava em torno de música. Aí você vai, anos 70, começo das novelas, anos 80, televisão infantil, Xuxa, Angélica, Mara, Palhaços, Colosso. Aí você vai vindo mais para os anos 2000, aí os anos 2000 foi o ano que começou o entretenimento de sala, que é aquela coisa de reality show, grandes eventos e tal. Mas em paralelo com isso, se for pegar dos anos 20 até agora, o cinema sempre foi junto. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu assisti um filme chamado As Sete Caras do Dr. LOL, que acho que foi o filme mais deficitário que eu já assisti, de efeitos sonoros, efeitos visuais, porque era o que dava para fazer na época. Esse filme, se não me engano, ele foi feito em 40 e ele foi fazer sucesso em 70 e eu assisti ele em 90. Mas era muito legal, porque eu lembro dele até hoje. Ele foi tão bem produzido, a história era tão boa que eu lembro do filme até hoje. O filme era maravilhoso, entendeu? E quando eu falei que eu queria tentar explicar por que a gente assistia Changeman e achava o máximo, é pelo mesmo motivo que a gente assistia Guerra nas Estrelas, que foi lançado em 70 e Star Trek, que foi em 69, e já era foda, porque a história em cima daquilo era boa, a produção em cima daquilo era importante. Todas as vezes que alguém vai produzir um conteúdo em uma época, ele tem que ser relevante para aquela época, porque quando você, daqui a uns 40 anos, espero que eu esteja vivo, a gente vai falar do TikTok e vão rir da gente. TikTok, você tá me tirando, mas ele foi muito relevante nessa época. E o conteúdo e a produção dele é muito relevante e ela afeta exatamente a população a quem ele foi destinado na época que ele foi feito. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, né, meu, que engraçado. O cinema, né, ele sempre, é como as redes sociais, ele sempre se adaptou. Vou pegar dos anos 20, O Vento Levou, anos 30, Blanca, anos 40 e 50, Charlie Chaplin, 60, James Bond, 70, John Travolta, 80, Todo Mundo, 90, sabe? É uma cultura de produção que sempre tá muito atual. Hoje, o que a gente tem de mais atual? Super-heróis, né? Você pega a Marvel hoje. Eu fui assistir um filme Capitão América que foi feito em, acho que 92, Capitão América e o Caveira Vermelha, se não me engano o nome do filme. É triste, mas eu tenho certeza que teve crianças naquela época que lembram desse filme até hoje. Eu lia quadrinhos naquela época.
Então, eu lembro que eu lia meu conteúdo na época, eu gostava muito de quadrinhos. Eu lembro que eu comprei aquele A Morte do Superman nos quadrinhos. Quando eu assisti Batman vs Superman, eu falei assim: ah, mano, eu gostei mais dos quadrinhos, porque a história dos quadrinhos foi maravilhosa. E eu gosto da DC, eu gosto pra cacete da DC. Mas pra mim, o quadrinho naquela época que, sabe, não tem nem comparação com o cinema, foi um conteúdo super relevante. E aí, para fechar, quero falar sobre conteúdo, dinheiro, né? Como que a gente mensura? Existem dois tipos de tráfego, tem o tráfego orgânico e tem o tráfego pago. Esse orgânico é esse que o Arthur estava reclamando há um tempo atrás, que é aquele que a gente recebe se a gente escolher. Que é tudo que vem no seu feed, devido às buscas e às suas consultas, você está recebendo e você nem sabe por que você está recebendo. Esse é o orgânico, você não escolhe e ele aparece. E tem alguém recebendo para aquilo, e tem muita gente pagando para aquilo. Quem está recebendo por aquilo, recebe uma porção. Quem está pagando para estar espalhando aquilo, recebe muito. E é assim que funciona. O pago já é aquela coisa assim. Poxa, um pouquinho. O André falou da J-Lo, né? Pô, 1 bilhão de visualizações. Eu tenho um caso muito engraçado, que até um tempo atrás eu tive que falar sobre ele. Tem um grupo, não, acho que são 2 ou 3 pessoas na Jamaica. OMI, o nome do grupo. Eles cantam. Eu conheço uma música deles que é feita no trompete, vocês devem conhecer. É muito famosa. Esse cara, ele só fez uma música na vida. Porque essa música, ela teve 1 bilhão e 200 milhões de visualizações. Ele conta num programa de TV que passou naquele canal E, né? Que tem notícias da Hollywood, das Kardashians, um canal super relevante para esse tipo de consumo, que o dinheiro que ele ganhou fazendo aquele clipe e sendo visto no YouTube pra ver na Jamaica, ele não precisa fazer mais nada da vida dele. E eu acredito, porque eu acho que não deve ser tão caro. E assim, 1 bilhão de pessoas, que cada uma delas, não é essa conta que é feita, tá? Mas é que cada uma delas pague 10 centavos, o que você receba 10 centavos. Mas a gente tem aqui no Brasil o Felipe Neto e o Whindersson Nunes que ganham milhões com muito menos do que isso. Então o homem deve ter ganho muito dinheiro. E aí, meus amigos, onde que eu quero chegar com tudo isso? Que a produção de conteúdo, ela serve para mídias sociais. Alguém está fazendo uma nova rede social que a gente está assistindo agora, ele quer produzir um conteúdo para mídia social. Programa de TV, cinema, quadrinho, teatro, artes de rua, artes cênicas. Tá em todos os locais. A gente já tá fazendo uma produção de conteúdo para podcast. E depois do podcast vai vir uma outra coisa que a gente não imagina. O rádio deu uma caída, mas existe muita produção de conteúdo por rádio. E se a gente for parar aqui para ficar pensando, fala, gente do céu, tem produção. O André falou do LinkedIn, que ficou meio chatinho por causa de algumas coisas. O LinkedIn agora está sendo apontado como o maior produtor de conteúdo. Eu já achava, na verdade, para informações profissionais, né? Mas agora tipo assim, provado que é isso. Porque antigamente o LinkedIn, o que a gente pensava do LinkedIn? Eu coloco o meu currículo lá, alguma empresa vai me procurar, eu vou fazer uma entrevista. E hoje não. Hoje ele é feito para disseminar informações profissionais por diversos setores, de diversas empresas e tal. E assim a gente vai mudando a vida. Então, assim, o Sandman dos anos 80, hoje é o Capitão América e o Soldado Invernal. O Spectro-Man, de repente, é o Homem de Ferro. E a gente vai se adaptando à vida. E eu fui muito curioso, eu queria estar vivo ainda para ver como que vai ser daqui a 50 anos. Você imagine o que será produzido com tanta tecnologia. Criação de conteúdo, né? Há quanto tempo será que é proibido? O que será a produção de conteúdo, né? Vamos pensar assim, porque eu acho que desde a época das cavernas é produzido conteúdo, de certa forma. Se você olhar as pinturas rupestres, é uma criação de conteúdos, né? Que um deixava para o outro. Os símbolos dos egípcios, eles deixavam
um conteúdo, contavam uma história. Ninguém sabe interpretar, né, direito o que é aquela história. A gente tem uma certa interpretação que a gente acha que é aquilo, mas é uma fantasia. Eu tô deixando aqui as coisas para eles levarem para o outro lado e aquilo talvez não seja aquilo que eles quiseram transmitir. É arte, a arte cada um entende de uma certa forma. Se você olhar os filmes do Charlie Chaplin, são atuais, de certa forma, não é? Ele é um cara atemporal. Ele criou coisas sem expressar uma única palavra nos seus filmes, porque o cinema era mudo ainda na altura, e até hoje faz muito sentido. E talvez fizesse sentido até para quem visse antes disso, né? Pessoas antes da sua época. Então a criação de conteúdo ela vai muito além, né? Um livro, uma mitologia, isso tudo é uma criação de conteúdo, eu penso. Cada um vai fazendo ao seu tempo. Você falou aí do cinema mudo e naquela época o ator não precisava ser necessariamente mudo para participar do filme. Então teve muito ator bom que teve que interpretar o mudo. E aí você vê aí a qualidade do profissional. Vai interpretar atemporal, como você disse. Pois é, né? E tem muito... E se você for ver, tinha muito mudo que não ia conseguir interpretar um falante hoje. Olha, em falar em produção, a gente pode falar da produção do Chá com Pimenta, que é massivo. A gente tem a produção aí que é diária, além de vídeos, Instagram. A gente está não em todas as 50 redes sociais citadas, ou não citadas, mas estamos aí presente em todas as relevantes, né, para saber que a nossa produção e a nossa marca vai estar aí disponível, né, que a questão não é nem estar... a gente está aqui querendo surgir um efeito na nossa expressão, mas estamos disponíveis para isso, né? Que eu acho que tem essa coisa da produção de conteúdo que é ser disponível. Eu lembro que quando eu aprendi a tocar violão, eu tocava para minha família, para meus amigos, achava legal fazer esse som ali, né? Eu não era bom, obviamente, estava aprendendo, mas já queria mostrar. E mesmo ali mostrando o pouco que você aprendeu para aquelas pessoas, você não deixava de imaginar o que seria mostrar para mais pessoas, para as pessoas que não te conhecem, para as pessoas ou surpreenderem, ou desgostarem, ou gostarem, ou dar alguma opinião relevante. Então você queria, de alguma forma, eu acho que em qualquer meio, produzir para que isso fique disponível aí para as pessoas, não é mesmo? E a gente fica com esse pensamento sobre produção de conteúdo, porque cada vez mais está ficando mais puxado para você ser um produtor de conteúdo. Você não pode já mais ser simplório. Precisa ter um nível de dedicação, um nível de qualidade. As pessoas estão exigentes, ainda bem. Nós somos exigentes com o nosso conteúdo. Então vamos aumentando o nível cada vez mais para chegarmos a um gosto e uma singularidade aí pro público, não é? Eu acrescento que acho que a produção de conteúdo hoje, o Jefferson discorreu muito bem desde 1920, só um parênteses, o Jefferson comentou, quando eu era mais jovem e começou por 1920, acho que você não era tão jovem nessa época, né, Jefferson? A Era Moderna de Charlie Chaplin, e depois acho que o que mais, assim, eu olhei assim e falei, meu Deus, como é que isso pode ter feito sucesso naquela época? Foi King Kong, que é quase 1 hora, e o original é 1h20, e só tem a menina gritando quase que o filme inteiro, né? Mas acho que a produção de conteúdo ela vai muito além da televisão. Acho que o grande barato da transformação digital que nós vivemos hoje é a possibilidade de qualquer pessoa produzir conteúdo, seja ele com qualidade ou não,
Mas hoje ela tem ferramentas, meios para produzir, distribuir, criar. Então você tem os filters dentro do Instagram que a mulherada usa, às vezes nem está usando maquiagem, põe um filtro e parece que está toda maquiada. Você consegue produzir conteúdo em diversas mídias, diversas plataformas, né? E isso talvez seja um tema para um próximo Global News. Por exemplo, para se ter uma ideia, em 1 minuto na internet, a quantidade de informação gerada ela é absurda. Então você tem base, só para você ter uma ideia, assim, uma coisa muito rápida, em 60 segundos é trocado mais de 59 milhões de mensagens pelo WhatsApp. Nos mesmos 60 segundos tem mais de 200 mil twitters sendo realizados. Então, assim, cada um deles tem o seu público e tem o seu público-alvo, né? Especificamente sobre televisão, teve uma altura que eu trabalhei numa TV no Brasil e eu trabalhava na parte financeira, mas nós tínhamos acesso. Muitas das pessoas não têm a noção do quão é caro se produzir dentro de uma qualidade de televisão e quanto tempo se demora para produzir dentro de uma qualidade de televisão, né? Então, muitas vezes, quando você vê um comercial de 30 segundos, 1 minuto, aquilo às vezes levou meio dia, às vezes um dia inteiro e envolveu um grupo de pessoas gigantescos. É um capítulo de novela, principalmente quando é novela de época, que tem que se pensar no figurino, na fotografia, tem uma série de estruturas a se pensar. A produção de conteúdo ela pode se tornar bem complexa. Eu gosto de olhar isso usando até o Whindersson Nunes, que quando ele começou a fazer a produção de conteúdo dele, que era uma câmera que ele tinha dentro do quarto dele, eu achava sensacional os vídeos dele. Depois, quando ela ficou mais profissional, vamos dizer assim, eu acho que perdeu um pouco da graça, porque quando você entra dentro de uma estrutura, dentro de uma regra, você não consegue mais ter aquela... Ser espontâneo, exatamente, você perde a espontaneidade, porque você já tem, eu tenho um local demarcado para andar, porque a iluminação tá correta, vai pegar esse modo, a iluminação vai estar direcionada nesse seu ângulo, nesse seu lado. Essa espontaneidade acho que é o grande diferencial hoje em dia na produção de conteúdo, né? Então tem muito, eu sigo alguns stand-up comedies que tem, alguns comediantes que fazem stand-up comedy, e muitos deles começaram assim, né, num banquinho, num bar, falando meia dúzia de besteira, o pessoal gostando, e de repente começou a produzir conteúdo. E se você olhar os primeiros vídeos, por exemplo, dos 4 amigos, eram uns vídeos, o conteúdo era muito bacana, mas a produção não era aquela produção profissional. E agora eles têm uma produção extremamente profissional e o conteúdo já não é tão legal, assim, já vou mais para outros que estão começando a carreira. Mas sem dúvida nenhuma, a produção de conteúdo é algo muito complexo hoje em dia, não só falando de filme e televisão, apesar que ficou muito mais fácil, porque se a gente olhar, pensar, o que nós estamos fazendo aqui é uma produção de conteúdo e nada mais muito parecido com uma rádio, né? O podcast basicamente é isso, deu a possibilidade de as pessoas criar a sua rádio particular, falando do assunto que você quiser, do assunto, enfim, sem um comercial, e atrai público para isso. Então essa produção de conteúdo hoje, nos dias de hoje, é bem interessante. Olha, deixa eu só pontuar uma coisa sobre o que o André e o Arthur falou. Primeiro do André, que está mais fresco, que o Whindersson. Talvez ele não tenha ficado sem graça para você, não é? Ele tenha ficado mais engraçado para outros, mas por quê? Porque quando era só aquela câmera no quarto dele, você se via no lugar dele, né? E hoje em dia você já não se vê mais no lugar dele, afinal ele está muito mais sofisticado, mas pronto, mas tem alguém se vendo no lugar dele, percebe? E assim como os stand-ups, a gente se vê na situação do cara que tá contando, porque tem hora que você fala, meu Deus, se fosse comigo, não é? Eu acho que o André Santi é um dos caras mais
Ele até deixou de fazer piada. A piada dele é muito de improviso, com o público ali, a brincadeira, né? Ele se relaciona muito com o público, né? É Eu interessante. acho que, Ele por faz isso que eu muita acho que piada. ele consegue se renovar muito, Sim, porque ele nunca fica muito naquilo. Ele tem o texto dele, claro. Esses caras escrevem muito, tem o texto deles. E eu acho que quem fazia muito isso eram os barbichas. Os barbichas eram excepcional. A primeira coisa de humor assim que eu vi dessa linha assim, mas era muito teatro também, foi a Companhia Os Melhores do Mundo, né? Eles eram fantásticos. Tem o clássico do Joseph Klimber. Joseph Klimber no Jô. Eu gosto muito do Hermano Teu na Terra de Godard. Esse é outro clássico deles. Então, mas eu acho que eles vieram ali revolucionar, né? De uma certa forma e, na verdade, trazer o humor do teatro para as telas. E pronto. É o que eu queria falar do Whindersson nisso, já também em outro assunto mais complexo, mas pronto. Quanto ao Arthur, que citou aqui, o André também citou dos podcasts que viram uma rádio, a produção de conteúdo é exaustiva do Chá com o Pimenta. Nós somos uma equipe de 10 pessoas envolvidas. Hoje nós estamos aqui em 4. Verdade, Faltam 6 e todo dia tem um conteúdo diferente, tem entrevista, tem o Top of Mind, tem o Jefferson e o André aqui, mais o Marcos, que me ajudam com as conversas, né? Quando tem convidados e que contam as suas histórias, e que sem eles seria muito difícil. E cara, todo dia a gente tem que estar chateando, olha, cadê o texto, cadê o áudio, olha, você já prepara da semana que vem e tudo aquilo. Funciona como uma rádio. A gente tem projetos para que isso cresça, para que isso vá além do áudio e passe também para o visual, já está numa pré-produção, vamos dizer assim, mas não é nada certo ainda, a gente vai atrás de patrocinadores para que isso corra bem, sem spoiler. Mas produzir conteúdo não é fácil, e uma pessoa sozinha ela fica muito limitada ao seu mundo, né? A sua caixa. Quando você convida novas pessoas, você abre mais caixas e dá mais criatividade. Às vezes o Arthur daqui dos 3 é o que eu tenho mais contato, muitos quadros que a gente criou foi conversando assim, bababá, e se pintar isso? Ah, pô, legal, vamos fazer, pum, e fazia. Assim como com o Giovanni, com algumas outras pessoas que estão mais próximas, e as coisas vão rolando, mas a criação de conteúdo, a criatividade, né, artística é uma das coisas mais difíceis, porém é uma coisa que você não pode pôr limite. A partir do momento que você põe limite, fica muito mais difícil dentro de uma caixa. Que eu acho que é isso que a televisão começou a perder muita audiência. Ainda não liberaram o palavrão na televisão, né? Por quê? Já liberou, mas pronto, imagina nos anos 80. Eu acredito que ainda bem. Já pensou a gente escutando um tira da pesada falando, pega esse filho da puta? Não. Tinha que ser, pega esse bastardo, porque a gente cresceu mais assim. E a gente sabia o que significava bastardo. Acho que é um bom tema para algum Globo News, a evolução da linguagem da televisão, enfim. Porque fazendo apenas um parênteses, eu lembro de uma altura, ainda estava no Brasil, uma mãe da mesma idade, da mesma geração que a nossa, falando que não deixava os filhos assistirem Pica-Pau, Pernalonga e Tom e Jerry, porque ela achava muito violento. Eu falava, meu Deus, como assim? Jefferson, mais alguma coisa a acrescentar aí? Não, só para fechar. Primeiro, quem traduziu policial americano como tira? Quem usa isso, velho? Cara, eu queria saber. Eu nunca ouvi ninguém falando assim, o tira. Que tira, mano? A gente chama de gambé. Não vou falar o outro nome agora, mas a gente chama de várias outras coisas.
Mas tira? Você entendeu? Então tem umas traduções, isso realmente é um tema. Porque tem umas traduções... Eu diria... E assim, Pode falar. Eu diria que esse tema já indica pro Arthur fazer uma lista das traduções dos filmes para português Portugal e brasileiro, que é sensacional. Com certeza, farei. Não, porque tem umas traduções que eu não entendo, cara. Eu gosto muito de assistir filmes que eu hoje em dia eu tô evitando repetir, mas assim, pelo menos uma eu consigo assistir. Eu gosto muito de ouvir e ler filme na sua tradução original e ver como ele foi dublado, porque, cara, tem uma diferença gigantesca. Aí, é enorme. Você fala no quando eu falei do conteúdo, existe também, para fechar o que eu ia falar de conteúdo, é assim, na minha opinião, existe conteúdo bom, conteúdo ruim, conteúdo péssimo, conteúdo dispensável, conteúdo sensacional, conteúdo essencial. Essa é só a opinião. Mas existe, principalmente, consumo em todas essas camadas. É por isso que ele continua existindo. Então sempre tem quem consome conteúdo ruim, sempre tem quem consome... Todo mundo tem o seu público. Ela não é azul para todos, né? Se o Arthur liberasse para todo mundo o consumo dele, vocês iam se surpreender. Eu falei que era minha opinião, eu não citei nada, viu? Não, eu tô... Não, mas aí do Whindersson Nunes. Eu gosto... Tem essa questão aí de estar se colocando no lugar e se identificando com o produtor de conteúdo para trazer aquela proximidade. Eu gosto mais porque ele tá mais próximo de mim. Gostaria de saber qual de vocês aí se aproximou mais do Whindersson quando ele estava com a Luísa Sonza. Quem se colocou lá no lugar? E depois? Quem ainda? Cara, eu vou ser massacrado aqui, mas você era o Vitão, né? Eu não sei quem é ela. Pensei que ele ia se colocar no lugar do Vitão. Eu não sei quem é ela. Não. Eu vou falar uma coisa que é pior, cara. E é verdade, não tô sendo elitista, não. Nunca assisti nada do Whindersson Nunes. Nada. Nem aquele primeiro vídeo dele da senha do Wi-Fi. Eu conheço ele porque eu tenho Twitter, e às vezes eu vejo alguma coisa que ele escreve lá porque aparece no vídeo, mas eu play porque eu não me identifico com o tipo de que ele faz. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Thiago Ventura, gosto do Fábio Rabin, gosto de aquele cara que pode fazer coisa pior do que ele. É que ele especificamente eu nunca assisti nada dele. Nada. Mas eu acho mó legal a história dele de sucesso, de onde ele veio, mas eu não consumo ele, não. A produção Só não pode falar que gosta de Léo Lins, senão é cancelado. É que assim, a produção de conteúdo do Whindersson é voltar para onde ele morava, né? Ele é do Maranhão, então toda a região dele, ele trazia muito o olhar do pessoal que era da internet, a maioria é da capital, né? Do um lugar mais de cidade. E ele passava essa visão de como era lá, onde ele vivia, né? Que ele teve esse acesso à câmera aí, à internet, mas nós nunca tivemos acesso, nós assim, né? Digo as pessoas assim, que não tem esse contato com pessoas do Nordeste. Eu tenho, né? Minha família é metade do Nordeste, então eu já sabia de muitas coisas que ele falava e achava engraçado. Puta, cara, e só a família falando. Sendo que você falou do Nordeste, eu odeio corrigir as pessoas, mas ele é do Piauí, ele não é do Maranhão. Ele é do Piauí, pode crer. Não, do Piauí. Ele é da região que não é normalmente das pessoas que estavam produzindo conteúdo naquela época. Era basicamente Rio, São Paulo que fazia. Sim. E aí chegou ele trazendo esse novo mundo. Basicamente, e é engraçado porque é dentro do Brasil, o cara apresentando um novo mundo dentro do Brasil para os brasileiros. E acho que é por isso, né? E depois disso a gente teve muito mais pessoas de lá de cima, né? Até do rap mesmo. Sim. Que é a galera do Nordeste, né? Que não é Nordeste, né? Então não sei. Pra mim tudo não, é Nordeste. É Nordeste. Não, eu só falei que ela é do Piauí porque meus pais são do Piauí, então tinha como errar essa, entendeu? Então... Eu nem precisei
Google, eles é uma verdade. Eu também não sou muito. Eu não gosto. Eu não dou risada com o Whindersson Nunes. Agora ou nunca? Nunca. Olha, o que eu mais achei legal deles foi a paródia do Só os Cambito. Eu achei melhor que a música original. Não. Só Não os assisti Cambito. Pronto, como que é o nome dessa música? Despacito, ele fez a versão Só os Cambito, eu achei melhor que a música original. Deve ter... Mas Agora eu não vou que querer seja ver, porque deve ter engraçado. ficado legal. Não que seja engraçado, mas que seja melhor que a original. A Que é ideia, Despacito. foi boa. Sim, é bem legal, é bem legal. Bom, criação de conteúdos. Acho que é muito difícil a gente chegar numa hora e falar assim, acho que a gente já falou tudo. Então fica para um próximo episódio, uma próxima aventura, a gente falar mais, porque senão a gente vai passar dias aqui criando conteúdo, falando de criação de conteúdos.